Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de mostrar para vocês, comentar um pouquinho, todos os livros que eu li, que eu finalizei no mês de março de 2026. Olá pessoal, que bom ter vocês por aqui no canal. Já vou pedindo desculpas porque hoje provavelmente vai ter um ruído do ventilador. Não vai dar para gravar sem, tá muito calor. Também vou aproveitar para pedir para você já deixar o like, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal caso não seja inscrito e lembrar vocês que se vocês quiserem comprar pela Amazon qualquer um desses livros que eu vou mencionar, ou qualquer livro ou qualquer produto, por favor, sempre utilize meu link que fica no box de descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, então ajuda muito o canal a manter os vídeos aqui com frequência. Eu não ganho nada com o canal além disso e eu faço tudo sozinha, então quem puder, quem se lembrar, toda vez que for comprar na Amazon qualquer coisa, por favor utilize meu link, tá? É só clicar no link e fazer suas compras normalmente. Ah, e mais uma coisa, eu tenho uma lojinha na Amazon, eu chamo de lojinha, é uma página da Amazon com indicações minhas. E é uma página muito legal, porque eu consigo classificar por temas os livros que eu estou indicando. Então, se vocês entrarem lá, também fica no box de descrição e no primeiro comentário. Nessa lojinha, eu coloco lá para vocês livros leves. E aí eu só indico livros leves que eu já li e que eu recomendo, que eu acho bons. Ou livros para as férias, livros de ficção científica, livros de história geral, de história do Brasil, de filosofia. Então, tem várias categorias lá. Se vocês quiserem alguma, inclusive, me contem nos comentários que eu consigo pensar numa lista aí. A única coisa é que eu só tenho colocado livros que eu realmente já li e que eu acho que outras pessoas vão gostar também, tá bom? O mês de março, habitualmente, é um mês em que eu costumo me dedicar às leituras de mulheres, autoras mulheres de modo geral. E esse ano não foi diferente, eu consegui ler apenas mulheres em março. Tava lendo livros de autores homens também em fevereiro, mas dei uma pausa e vou retomar essas leituras em abril. Então hoje eu vou indicar alguns livros bem legais de autoras internacionais e autoras nacionais. E vamos começar por uma que eu adoro, uma das minhas autoras favoritas, Patti Smith, com o livro Um Livro dos Dias, publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Camila von Holdefer. A Patti Smith é uma multiartista, ela é muito conhecida pela música, pelo punk, mas ela também é fotógrafa, também é escritora. E esse livro foi inspirado pelo Instagram da autora. A Patti Smith tem o Instagram dela, em que ela de vez em quando posta fotos com legendas interessantes. São legendas curtinhas e a proposta desse livro, ele se chama Um Livro dos Dias, porque ele, para cada dia do ano, a Patti Smith vai dedicar uma foto e uma legenda. Então aqui eu abri em julho, e aí dia 1º de julho essa foto, dia 2 de julho, 2 e 3 estão nessa página e assim por diante. Então, como vocês veem, não é um livro com muitas palavras, ele é um livro de fotografias que tem essas legendas também explicativas, legendas que homenageiam pessoas também. Na introdução, a Patti Smith, essa introdução é bem curtinha, ela deve ter o quê? Umas 2, 3 páginas. A Patti Smith fala sobre fotografia em tempos de Instagram, de redes sociais, de celular na mão. Então é muito interessante porque ela reflete como ela vê o nosso tempo. Os outros livros que eu tinha lido dela, eu não me lembro se o Linha M também é assim, mas o Só Garotos, por exemplo, se passa no século XX, em uma década que eu ainda não era nascida. Então foi muito legal ver a Patti Smith falando sobre um tempo que é o meu, que é o nosso. E eu acho que ela sempre faz isso muito bem, essas reflexões sobre o passado, o presente, essas relações todas. Quanto às fotografias, elas variam bastante o tema. Tem, por exemplo, naturezas mortas, fotos de livros, de outros objetos. Tem fotos de pessoas, podem ser pessoas famosas, que são ídolos para Patti Smith, ou pessoas da família dela, pessoas vivas ou pessoas que já morreram, obras de arte, fotos de viagens. Tem algumas lápides também, fotos de aniversariantes do dia, tem fotos dela mesma, presentes que ela ganhou, polaroids antigas. Então, na verdade, tem muita coisa aqui nesse livro. E o ponto em comum entre todos esses temas, eu acho que é a sensibilidade do olhar e das palavras da Patti Smith em relação àquilo. Ela é muito cuidadosa e ela é muito generosa
nas coisas que ela fala sobre as pessoas, sobre os objetos que ela tá retratando. Chegou a me emocionar mesmo em alguns momentos, não chorei, mas assim, uma emoção mais sutil, uma certa nostalgia. Eu achei bonito isso dela, de lembrar de datas, não só de data de aniversário, que é o mais comum, mas ela lembra às vezes também data de morte de alguns amigos dela. E é bonito vê-la celebrando os legados dessas pessoas, as suas obras ou as suas características individuais mesmo, como a gentileza, por exemplo. E esse livro foi ideal para o momento em que eu li, no começo do mês de março, porque eu estava num período de correção de provas muito intenso. É uma época em que eu geralmente não consigo ler muita coisa, principalmente coisas densas. E esse livro foi ideal, caiu como uma luva, porque na hora que eu dava uma pausa da correção das provas, eu vinha, lia, sei lá, uns 15, 20, 30 fotografias, e aquilo já me acalmava, porque é um livro muito sensível. Então, só para vocês verem aqui, por exemplo, na primeira página do dia 22 de março. J.D. Daughtry, o mestre meditativo dos pratos, meu extraordinário baterista desde 1975. Então ela faz uma homenagem pro baterista da banda dela. E aqui no outro, uma foto de natureza, 23 de março, West Virginia. Caía uma neve suave enquanto eu ouvia a 7ª Sinfonia, afastada de todas as aflições. Então ela registra essas memórias. Gente, muito legal o livro. Eu só acho ele caro, mas esse meu exemplar até tá com um rasguinho aqui na capa, mas eu consegui no sebo, eu troquei no sebo, então não gastei nada com ele, eu só deixei meus livros antigos lá, e esse foi um dos que eu consegui trocar, então valeu muito a pena. Ainda nessa pegada de livros leves, para ler enquanto eu estava corrigindo provas, eu peguei Entregas Expressas da Kiki, de Eiko Kadono, com ilustrações de Daniel Kondo e tradução do japonês de Lúcia Hiratsuka, pela editora Estação Liberdade. Foi o livro que eu ganhei este ano da minha amiga Fabiana Lessa, que me mandou de aniversário, um livro que eu já queria muito. Esse livro foi publicado no Japão pela primeira vez em 1985. Essa é a autora, ela tem muitos livros publicados, se eu não me engano, cerca de 200 livros. E é um livro que conta a história da Kiki, que é uma bruxinha de 13 anos de idade. Ela mora com a mãe dela é bruxa, e o pai, que não é bruxo, eu acho que ele é um antropólogo, é um humano comum. E nessa realidade, as bruxas, quando completam 13 anos de idade, precisam se mudar para outra cidade, que não é a cidade da sua família, se instalar nessa cidade e ser a bruxa da cidade. Elas devem passar um ano construindo a sua própria autonomia. E a Kiki é uma menina que quer tomar as rédeas do seu próprio destino. A gente percebe que tem um certo embate ali dela com a mãe. A mãe dá conselhos, a mãe é meio que a voz da experiência. E a Kiki quer ser mais ousada do que a mãe, quer ser diferente da mãe, inclusive. Ela não quer simplesmente seguir os passos da mãe porque tá no sangue ser bruxa. Ela quer ser uma bruxa moderna, então a gente consegue ver isso às vezes. Por exemplo, tem um momento que a mãe da Kiki quer que a menina use uma roupa mais tradicional de bruxa, que é um vestido preto um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais coberto, assim. E a Kiki queria um vestido diferente, um pouquinho mais curto. Então eu enxerguei nisso também um certo embate entre a tradição e a modernidade, que é um tema no Japão, né? Assim, pelo menos eu já li livros de autores japoneses preocupados com essa questão do que é bom da tradição, o que é bom da modernidade, como é que a gente equilibra essas duas coisas. Não sei se foi intencional da autora fazer isso, mas foi uma das coisas que eu interpretei aqui do livro. E aí, para sobreviver, a bruxa precisa fazer alguma coisa para qual ela tem talento. E a Kiki ama voar de vassoura, então ela aqui em cima da vassourinha dela. Então nessa nova cidade que ela encontra, que ela quer ser independente, ela acaba abrindo um negócio que é o Entregas Expressas da Kiki, é um negócio de entregas de pequenos objetos, em que ela consegue levar atravessando a cidade, voando de vassoura, então é uma entrega mais rápida, caso forem pequenos objetos, que ela consiga carregar. E a partir daí a gente acompanha as historinhas da Kiki com o seu gatinho, Didi, que é uma belezinha, o Didi é muito legal. O Didi conversa com a Kiki, ela entende o que ele tá falando, ele entende o que ela tá falando, mas os outros não entendem. É tipo uma conexão grande entre o gato preto e a bruxa. E é um livro de pequenas aventuras. Então a Kiki, ela vai fazer amizades, ela vai visitar a praia pela primeira vez, ela vai perder encomendas e vai ter que resgatá-las e coisas desse tipo. A linguagem do livro é bem direta, é um livro infanto-juvenil, tá bom? Focado mais em
enredo mesmo, né, nas historinhas, do que na forma. Então, uma linguagem direta, com descrições simples, com muitos diálogos. E tem ilustrações sensacionais nesse livro. Parabéns para o Daniel Condo. Essas ilustrações parece que foram inspiradas em caixas de fósforo antigas do século XX. Antigas, eu também sou do século XX. Caixas de fósforo do século XX, do Japão. Olha só, abertura de capítulo, que bonito. É sempre azul, preto, branco e vermelho. Aqui, ó, a Kiki com o Didi, entregando instrumentos musicais, tá vendo? Ela tem que se virar para fazer as entregas. É um livro muito legal. Porém, essa minha edição veio com algumas páginas em branco, vou mostrar pra vocês. Eu estava aqui lendo tranquilamente meu livro e a próxima página, as próximas 2 páginas estavam em branco. E teoricamente era pra ter uma história aqui, porque as próximas, ó, tem mais ainda. Mas as próximas páginas continuam a história que a gente estava lendo. Então, eu tive algumas páginas faltando aqui nessa edição. Não sei se é um problema do lote todo da editora Estação Liberdade, ou se foi esse livro especificamente que veio sem. No final das contas, foi fácil de acompanhar, mas a gente queria ler a história inteira, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção aqui no livro, um outro tema, foi como a autora retrata as cidades grandes, as cidades maiores, como sendo esses espaços mais impessoais, com laços de solidariedade mais frágeis, que realmente são. Também as pessoas sendo mais fechadas, mais resistentes, com forasteiros ou com pessoas fora do padrão. No caso, as pessoas receiam as bruxas, né? Mas é um livro muito legal. Para mim, foi um livro sobre crescer, sobre autodescoberta, sobre amadurecimento. E eu assisti a animação do estúdio Ghibli, de 1989. Tá na Netflix, pelo menos estava no momento em que eu assisti. E eu nunca tinha assistido, só tinha visto, assim, flashes dos desenhos, do pessoal falando, mas eu gostei muito, muito mesmo, sim. Talvez eu tenha gostado mais da animação do que do livro. Não, mas eu acho que os dois foram igualmente bons. O que eu achei da animação é que ele consegue dar mais vida pros personagens. Eles parecem mais carismáticos do que no livro. No livro é mais direto, os diálogos, tudo. E no filme, no desenho, você consegue ver uma coisa mais amizade mesmo acontecendo, de gentileza um com o outro. Então os personagens, pra mim, na animação tiveram mais carisma e mais personalidade. Eu achei que a animação conseguiu ser divertida, dar um bom ritmo pra história. Realmente o estúdio Ghibli tem esse cuidado com a beleza das paisagens. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi os tecidos esvoaçando ou se dobrando, né, com o movimento. Achei lindo. E o Didi é muito, muito, muito fofinho na animação, o gatinho preto dela. Então, recomendado. Entregas expressas da Kiki. Também combinou muito com esse meu momento de cabeça pesada por estar corrigindo provas, né? E eu quero fazer um adendo aqui, porque eu fui ao cinema assistir o Devoradores de Estrelas, que é um filme baseado no livro do Andy Weir, que eu li, se eu não me engano, em fevereiro. Então volta lá no meu vídeo de leitura de fevereiro que eu comento melhor o livro. Mas, gente, eu adorei o filme também. Fiquei muito feliz com a adaptação, porque foi um livro que eu adorei. Entrou para os meus favoritos. Gostei muito. É uma ficção científica coração quentinho. Ela não é uma ficção científica que é totalmente pessimista, né? Geralmente a ficção científica envereda mais por esse caminho do pessimismo, do que pode dar errado. E eu acho que essa traz outros temas, por exemplo, o tema da amizade muito forte. E o filme tá muito bem feito. O Ryan Gosling como o Ryland Grace, que é o nosso protagonista, tá super bem. Ele tem esse humor, essa sagacidade o tempo todo. O visual do filme tá lindíssimo. A trilha sonora eu amei. Tem até um tango que toca lá no meio. E é um tango super tradicional do Osvaldo Pugliese, chamado El Amanecer. Quando começou a tocar, eu fiquei assim, gente, tá tocando El Amanecer. Maravilhoso, gente. Quem puder, assista Devoradores de Estrelas. Fiquei feliz de ter lido antes de assistir também, mas eu acho que vale a pena assistir de qualquer jeito, mesmo que você não tenha lido. Fecho parênteses dos filmes. Vamos voltar para as leituras. Eu peguei para ler um livro sobre Idade Média. Aliás, deixa eu agradecer a vocês pela resposta ao meu vídeo anterior, ou alguns anteriores aí que eu postei. Teve um dia que nos comentários algumas inscritas pediram para eu mostrar os livros que eu tenho sobre Idade Média aqui da minha estante. E eu achei uma boa ideia. Tinha bastante gente querendo que eu fizesse isso.
mostraram apoio lá nos comentários, deixaram um joinha no comentário da pessoa. E eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Aliás, dois vídeos sobre os livros que eu tenho na minha estante sobre Idade Média. Um dos vídeos eu fiz sobre história e o outro sobre os livros de filosofia e os livros de literatura a respeito do período medieval na Europa. E, gente, os comentários de vocês foram tão legais nesses vídeos. Muito obrigada por terem assistido, por terem engajado. Eu fiquei feliz que vocês gostaram, porque eu também gostei de gravar. E vem aí vídeo mostrando os livros que eu tenho sobre a antiguidade aqui na minha estante. Também já pediram nos comentários, teve vários joinhas, então eu vou mostrar os livros que eu tenho sobre a antiguidade. A única coisa é que eu preciso de um tempo maior para gravar esses vídeos, eles dão mais trabalho, eu tenho que tirar muita coisa da estante. A minha estante de livros de história, ela é dupla, ela tem uma fileira de livros igual tem nessa aqui, mas é como se na frente tivesse uma segunda fileira de livros, então eu tenho que tirar os livros da frente, pegar os livros lá atrás. É um vídeo que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então eu vou gravar, mas eu preciso de um tempo para fazer isso. De qualquer forma, não se preocupem que o vídeo sobre os livros da antiguidade vem aí. Se você tiver mais alguma curiosidade para eu mostrar aqui da minha estante, eu queria ver os livros de, sei lá, ficção científica, de contos, eu posso me organizar para mostrar para vocês. Inclusive, estou montando uma playlist chamada Minha Estante, em que eu vou mostrando esses nichos da minha estante, o que eu tenho aqui em casa sobre aquele tema, aqueles temas. Então, se você tiver sugestão, deixa nos comentários. E vocês também leiam os comentários, porque se tiver algum que você gostar, deixa o joinha no comentário, que eu consigo saber o que mais interessa a vocês que estão assistindo. Enfim, fazendo aquele vídeo, eu vi um livro que não estava no meu radar, mas que me deu vontade de ler. Eu achei que dava para ler também aos pouquinhos, nessa mesma vibe dos dois primeiros que eu mostrei, nos intervalos das correções de prova, e deu certo, que é o livro Como Seria a Sua Vida na Idade Média, da editora Scipione e da autora Fiona MacDonald, com ilustração de Marc Pepé, tradução de Maria de Fátima S.M. Marques. É um livro que eu mostrei lá no vídeo de livros de história sobre a Idade Média, e eu tenho esse livro desde 1999, mostrei para vocês um carimbinho aqui da minha antiga escola, que é da escola que eu estudei na época, Escola Monteiro Lobato. Eu tinha 11 anos de idade quando eu adquiri esse livro na feira do livro da escola, e é o tipo de livro que eu lia na minha infância, gente. Um livro bem nerd. Eu gostava muito dessas enciclopédias infantis, todas ilustradas, que trazia curiosidade sobre ou algum tema, ou algum período, né? E esse livro é muito bacana. Eu vou deixar aqui na câmera o sumário, para quem quiser dar um pause e ler os temas que estão aqui dentro. Mas ele é um livro escrito por uma historiadora, se eu não me engano, ela é britânica, e ela vai nos apresentando alguns aspectos da vida na Idade Média. Então, por exemplo, você começa por essas páginas, você tem algumas possibilidades de leitura nesse livro. Você pode ir para a página que você quiser, ou você pode começar por algumas perguntas, que são essas que estão espalhadinhas aqui na página. Para que serve este moinho? E aí você vai para a página 18, 19, que vai dizer sobre o tema do cultivo da terra. Cultivando a terra, o que você plantaria? E aí vai explicar sobre o moinho. Tem outras páginas, suas roupas, o que você vestiria. E sempre tem um texto um pouquinho maior. E para cada ilustração, vocês estão vendo que são muitas, para cada ilustração tem uma legenda explicativa, falando se você fosse dessa classe social, você se vestiria desse jeito. Se você fosse da outra, seria assim. Como é que são feitas as roupas? Geralmente aqui nos cantos, nas margens, ele mostra o processo de alguma coisa, como é que era feito na Idade Média. Aqui, a página doença e saúde. O que aconteceria se você adoecesse? Quem ia cuidar de você? Que tipo de remédios você tomaria? Aqui tem como é que era uma cirurgia medieval. Aqui os remédios medievais. Sobre a peste negra, algumas informações. Aqui falando sobre a morte. Então, é um livro muito bacana. Eu gosto muito desse tipo de livro. É infanto-juvenil. Não tem nota de rodapé com a fonte, nada disso. Mas é uma forma de você entrar em aspectos mais cotidianos sobre a Idade Média. Essa é uma coleção, parece que tem sobre outros povos também, ou outros períodos. Aqui tem um catálogo que veio dentro do livro. E ele fala, tem do Egito, da Grécia, de Roma, da Idade Média e do povo asteca. Só que eu fui pesquisar este livro aqui na Amazon e ele tá caríssimo.
Eu comprei por R$13,30 na época, tem a etiqueta aqui ainda. E agora ele tá, tipo, R$170, deve estar esgotado, né? Enfim, um livro muito interessante. Eu já falei com pessoas que são neurodivergentes, por exemplo, que tem TDAH, e que não gostam muito desse tipo de livro, porque ele realmente tem muita informação de uma vez só, né? Pra onde eu olho, por onde eu começo. No meu caso, não me atrapalhou. Eu ia dividindo e começava por aqui, ou então começava pelo texto maior. E aos poucos eu ia lendo os pedacinhos. Geralmente eu lia antes de ir dar aula. Eu acordo muito cedo, né? Eu acordo tipo 4h30 da manhã pra deixar tudo pronto aqui em casa. E tem que estar em sala de aula às 7 da manhã. Então, nesse período, eu tomo meu café da manhã, tomo banho, alimento meu cachorro. E geralmente sobra uns 20 minutos antes de eu ir pra escola. E aí eu pegava pra ler, conseguia ler essas 2 paginazinhas nos 20 minutos. E assim fui lendo um pouquinho por dia. Foi muito legal. Mas veja isso, né? Se você tem dificuldade com um livro com muita informação, muita ilustração, isso às vezes também atrapalha, acho que não é muito livro pra você. Mas eu adorei. Eu também li em março o livro O Vento Sabe Meu Nome, da Isabel Allende, pela editora Bertrand Brasil. Se eu estiver falando errado, eu vou deixar aqui na legenda, tá? O livro não está comigo agora, eu emprestei pra minha mãe ler. Então também não vou saber o nome de quem traduziu, mas vou deixar por escrito aqui. O tema do mês de março do Piquenique Literário foi imigração. E esse foi o livro mais votado. Confesso que eu não queria ler Isabel Allende neste momento, porque eu li um da Isabel Allende no fim do ano passado, que foi muito bom, inclusive, o livro Paula, eu adorei. Só que eu não gosto de ler o mesmo autor várias vezes seguidas. E pra mim, tipo, 3 meses de diferença, 4 meses de diferença é seguido. Eu gosto de variar bastante as coisas que eu tô lendo. Então eu fui ler meio assim. Enfim, eu gosto da Isabel Allende. Eu já li 4 livros dela, se eu não me engano. Eva Luna, Paula, que foram meus 2 favoritos, gostei muito. Muito Além do Inverno, que eu não gostei. E um pedacinho da Casa dos Espíritos, que eu tava gostando, mas parei no meio e não retomei. Então fui ler assim, né? Vamos ler porque é pro Piquenique Literário. E eu gostei muito do começo do livro, já me enganchou no primeiro capítulo. É um livro que fala sobre 2 tipos de migração diferentes, embora com semelhanças. Um deles é focado num personagem chamado Samuel, que é um menino judeu austríaco que tinha 5 anos de idade, cujo pai desaparece na Noite dos Cristais, que foi em 1938. Então é naquele contexto todo de ascensão do nazismo, de perseguição a judeus e a outros grupos. A mãe do Samuel fica desesperada por conta desse aumento da violência contra os judeus e ela manda o filho dela de trem para a Inglaterra para fazer o menino escapar daquela situação toda. E a outra história é de uma menina chamada Anita. Ela é salvadorenha e ela tem 7 anos de idade. Ela tá fugindo do seu país em 2019, então é outro período histórico, né? E claro, outra localização geográfica. E tá tentando emigrar para os Estados Unidos. Mas ela é barrada na fronteira e é separada da mãe dela. E essas 2 histórias em algum momento vão se conversar, elas vão se entrelaçar. Eu gostei mais da história do Samuel, fiquei mais interessada pela narrativa ali do Samuel do que da Anita. Mas as 2 foram boas de ler, assim, eu acho que a Isabel Allende é uma ótima escritora. Ela consegue me fazer imergir nas histórias que ela tá contando. Mesmo o livro que eu não gostei muito dela, na hora que eu tava lendo eu gostei. Aí depois que passou eu falei, ai, não foi tão bom assim. Mas eu acho que ela consegue entreter, pelo menos a mim, no momento em que eu estou lendo. E outra coisa, eu acho que ela é ótima em introduzir personagens pra gente ir conhecendo. Você não fica perdido. Às vezes tem autor que só fala assim, o personagem tal era tal coisa, o personagem tal fazia tal coisa. E ele vai jogando, sei lá, 10 nomes e você fala, tá, não entendi quem é ninguém, né? Mas a Isabel Allende, ela vai introduzindo aos poucos os personagens e você vai se acostumando com quem é quem, quais são as características de cada um deles, quais são as relações entre eles. Eu acho isso uma habilidade muito boa de uma autora, um autor ter. Admiro mesmo. Então, assim, foi um livro que eu gostei, eu dei 4 estrelas, acho um bom livro. Porém, passadas aí umas 2 semanas que eu finalizei, eu tô achando um livro esquecível, um livro meio morno, sabe? Daqueles livros que na hora são bons, mas depois eu não lembro muita coisa. Um livro morno, vamos dizer assim. Então, na verdade, foi um livro bom, mas não extraordinário. Infelizmente, eu não pude ir ao encontro do Piquenique Literário no dia, então não sei se o pessoal gostou ou não, ou achou mais ou menos. Mas, se você já leu, me conta aí nos comentários se você gostou do
Vento Sabe Meu Nome. E aí eu li 2 livros que eu comprei no próprio mês de março, por influência do pessoal da Livraria Mantiqueira. Vou mostrar esses livros também no vídeo de book haul pra vocês. Mas é porque essas 2 autoras viriam para São José dos Campos para dar autógrafos, para conversar com a gente. Então eu comprei e já li. O primeiro deles chama-se A Segunda Mãe, de Karin Hueck, pela editora Todavia. A Karin é uma autora de São Paulo. Pelo que eu entendi, ela já tem outros livros publicados, mas é um livro de não ficção, um livro infantil. E esse é o primeiro romance dela. E eu acho um ótimo primeiro romance. Não acho um livro perfeito, mas gostei da estreia. Eu não conhecia sobre o que era o livro, não tinha ouvido falar ainda. E a Rô, que é a livreira, gerente lá da Livraria Mantiqueira, falou pra mim, ó, Nath, eu acabei de ler, achei muito bom. Esse livro tem 2 reviravoltas, e realmente tem. E ela falou, é uma distopia. Aí eu falei assim, distopia? Fui ler aqui a sinopse, não parecia ser uma distopia. Aí eu fiquei muito curiosa, comprei o livro. E o livro, eu não vou contar exatamente o que é, eu não quero estragar a reviravolta pra ninguém. Mas ele começa mostrando pra gente um casal de 2 mulheres e uma filha de 7 anos de idade. A filha se chama Rosa, uma das mães se chama Madalena, a gente conhece ela como Lena. E a Lena é uma dona de casa, que fica em casa cuidando das coisas da filha. E ela procura ser perfeita nesse papel de tarefas domésticas, de modo geral. Inclusive para se comparar com outras mães que tem por aí, de outras famílias. Só que ela ter absorvido esse papel de dona de casa perfeita, acaba tornando ela uma pessoa muito ansiosa e um tanto quanto ressentida também. E a outra mãe se chama Andréia, ou Deia. A Deia trabalha fora, trabalha para o ministério, assim, ela trabalha com política. E a Deia não se esforça minimamente para colaborar ali com a Lena nas tarefas domésticas. O que eu mais gostei, principalmente nesse início, é que a apresentação das personagens não é desse jeito que eu apresentei para vocês, direto e reto. A gente vai acompanhar no primeiro capítulo a montagem da festinha de aniversário da Rosa, que é a menininha de 7 anos. E quem tá preparando essa festa inteira é a Lena. Ela tá preparando salgadinhos, docinhos, preparando mesmo, fazendo, cozinhando, docinhos, um bolo de unicórnio, difícil de fazer, toda a decoração. E esse aniversário tá acontecendo ao ar livre. Vai ser um piquenique, não lembro se é num parque, numa praça, alguma coisa assim. Só que o dia tá ameaçando chover fortemente, assim, vai cair um toró. A Lena pede pra Deia não se atrasar, tem que chegar antes das 5 horas porque vai chover e a Deia se atrasa. E a chuva cai e estraga toda a festinha da Rosa e a Lena fica muito brava. Então esse é o primeiro capítulo e aí você percebe a relação entre as duas, você percebe a personalidade de cada uma delas também, né? Esses problemas conjugais que elas estão vivendo. Aí, gente, Deia não, é Dedé, que é o apelido da Andréia, tá? Dedé. E ao longo dos outros capítulos, a gente vai sendo introduzido a esse modo de vida delas, ao bairro de classe média alta que elas habitam, a crise do casamento das duas. A Lena, ela expressa uma vontade de querer trabalhar fora, e a Dedé é um pouco resistente a isso. E esse relacionamento entre as duas vai se mostrando um relacionamento já muito desgastado. Inclusive, as duas cometem erros dolorosos que acabam culminando em algumas agressões, uma em relação à outra, comportamentos abusivos de modo geral. Só que é aí que vem o pulo do gato. O livro não é exatamente sobre isso, sobre um drama familiar. Ele tem um drama familiar, mas ele vai te mostrar outras coisas, tá? Não vou falar mais do que isso. Eu achei super criativa a proposta da Karin, e eu gostei muito da forma da Karin de contar a história, de escrever. Isso de mostrando aos poucos os personagens, os ambientes, a história. A gente conhece as pessoas por meio dos seus comportamentos, das suas atitudes. Acho que o final é mais corrido, é mais confuso do que o começo e o meio do livro. Acho que tem algumas questões de gênero que são colocadas aqui no livro, que são muito interessantes. Outras que eu ainda estou pensando a respeito, não sei se eu gosto ou não. Ainda estou refletindo sobre, mas foi uma leitura que valeu muito a pena. É daqueles livros que você termina e você quer recomeçar para pescar as pistas que você não prestou atenção ao longo da leitura. Então, leiam A Segunda Mãe e depois venham conversar comigo, porque foi um livro que eu fiquei, assim, intrigada. E eu quero muito ler mais romances, mais textos da Karin Hueck. Infelizmente, ela não veio para São José dos Campos, ela vinha,
mas ela precisou cancelar de última hora. Espero que ela consiga remarcar e vir em algum outro momento, porque eu adoraria ouvir a autora falar sobre o processo de criação desse livro. E o último que eu finalizei em março, mas definitivamente não menos importante, porque foi um livraço, é o Perifobia, da Lília Guerra, também pela editora Todavia. A Lília, sim, veio para São José dos Campos. Eu tive a oportunidade de trocar umas palavras com ela e ela é muito querida, muito fofa. Autografou o livro, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aliás, que livro bonito, né, gente, ó. Diferente do outro que eu ainda não conhecia, o Perifobia estava na minha lista de desejos, mas eu ainda não tinha adquirido. E aí, quando eu soube que a Lília vinha, eu corri na livraria e comprei. Ela é uma autora de São Paulo, capital, e ela é auxiliar de enfermagem, além de escritora. Esse é um livro de... Eu ia falar de contos, mas a própria autora diz que é um livro de histórias, porque tem contos e tem alguns textos aqui que nasceram também como crônicas. Mas no fundo, todos parecem um pouco contos. Eu li sempre como se fossem contos e funcionou, tá? E ela criou esse neologismo, perifobia, para falar sobre as periferias. Tem esse significado, né? Das periferias das grandes cidades serem vistas com uma certa aversão mesmo por grande parte da população. Então esse livro é composto, se eu não me engano, de 25, 26 histórias curtas. E são pequenas histórias sobre personagens muito cativantes. Tem de tudo, mas basicamente vai contar alguns perrengues de se morar nas periferias, né? Vamos pensar que são bairros com pouco acesso ao transporte público, às vezes não tem nem saneamento básico. De modo geral, existe uma precariedade de serviços fundamentais, pessoas com uma renda mais baixa, então a pobreza é mais visível. Mas o que eu mais gostei nesse livro foi a capacidade da autora de trazer um certo equilíbrio, porque ao mesmo tempo que ela mostra esses perrengues, muitas violências também que acontecem, ela traz uma leveza nos textos, olhando para as coisas pequenas do dia a dia e que nos mantém em pé, que nos mantém vivos e com uma certa esperança também. Porque muitas personagens aqui são super sensíveis, são afetuosas. E afetuosas aqui eu quero dizer que essas pessoas têm afetos diversos, tipo, desde raiva, tristeza, até alegria, ternura, amor, orgulho, indignação, sei lá, cansaço. Os personagens sentem também muitas coisas, é bonito de ver isso. Então, só para dar um exemplo, tem um conto aqui em que ela mostra uma moça da periferia que é faxineira numa casa mais abastada. E ela sofre humilhações da patroa dela, só que ela dá o troco também nesses textos. Então, ao mesmo tempo que ela mostra a violência, ela mostra a volta, né? Ou como essa personagem não é passiva, ela também responde. Ela mostra essa mesma personagem, se eu não me engano, ela mostra a personagem arrumando a sua casinha, colocando lençóis novos em casa, arrumando mesmo um espelho bonitinho, porque ela tá entrando em um relacionamento que ela tá muito empolgada. Então isso reflete em como ela trata a casa dela, olha só que legal. Achei bonito uma cena em que ela narra as crianças ali da favela, comendo uma salada de frutas e tentando adivinhar que fruta tem ali. Tem um outro conto que mostra uma moça comprando um vestido florido, novo, bonito, que ela gostou. Então, assim, são essas pequenas coisinhas que eu acho que trazem para o texto uma riqueza, que não é só aquele soco no estômago, um atrás do outro, sabe? Que a gente vai ficando meio exaurida de ler. É um livro equilibrado e muito bom. Traz as levezas e traz as penúrias, as estratégias de sobrevivência. Muito interessante também é que cada conto tem uma epígrafe. E todas essas epígrafes são trechos de sambas que a autora ouvia ou ouve ainda. E ela disse que o samba foi uma escola para ela. O samba foi uma fonte de ensinamentos muito importante na vida dela. E as epígrafes são super bem encaixadas, tipo, elas conversam realmente com os textos que vêm depois. A linguagem dos textos eu achei uma delícia, coloquial, fluida, fácil de acompanhar, adequada para o tema do qual ela está falando, né, o dia a dia das pessoas. As personagens são bem construídas, como eu disse, elas são cativantes. Mesmo as pessoas que têm atitudes um tanto quanto questionáveis, você fica tentando torcer um pouco por elas, assim, que elas pelo menos tomem consciência do que de ruim elas estão fazendo. E é muito legal, porque vários contos terminam não explicando tudo. Termina assim, no meio da cena. Aí você fica intrigado, você fica, nossa, vai parar aqui o conto? E depois de um tempo, esse mesmo personagem reaparece e vai desenrolando a história que parou
no primeiro conto, por exemplo. Então é muito legal, essa foi uma surpresa boa na hora que eu fui ler, porque eu não sabia. São contos avulsos, porém, em algum momento eles vão se encontrando, eles vão se entrelaçando. Os personagens do primeiro conto vão reaparecer no quinto, sexto conto. O do segundo vai reaparecer também. E aí eles vão também conversar entre si. Então, é uma ideia muito boa, muito bem executada. Eu amei o Perifobia da Lilia Guerra. E agora eu quero ler as outras coisas também, que ela já escreveu e publicou. É isso, gente. Fechamos as leituras do mês de março de 2026. Muito obrigada por estarem aqui, por terem assistido ao vídeo até agora, por deixar um joinha, não se esqueça. Me conta aí nos comentários o que você leu de bom no mês de março, me dá uma dica. E se você não leu nada de bom em março, me conta alguma autora que você gosta muito, tá? Vamos ver se a gente tem alguma autora em comum aí. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!